Você sabia que a maior parte das desobediências não nascem da falta de fé? É isso mesmo, eu quero começar o nosso devocional falando isso com você, trazendo uma reflexão que pode trazer novas medidas sobre a sua vida, sobre a maneira como você olha e avalia tudo que pensa sobre o reino dos céus. A grande maioria das nossas desobediências, como eu disse, não nasce da falta de fé, nasce por vezes do nosso medo. O medo de sermos mal compreendidos, o medo de que as pessoas fiquem frustradas, decepcionadas conosco, com a nossa opinião, talvez com aquilo que eles podem chamar de radicalismo, enfim, a grande maioria das nossas desobediências de Deus está pautada na forma como nós avaliamos que os outros perceberão a nossa vida. E talvez é nesse caminho que o Senhor mais vai trabalhar na minha e na tua história. Hoje eu quero ler com você uma das passagens para mim mais intrigante. E sabe por quê? Porque na verdade Deus confronta o seu profeta, fazendo com que a reputação dele seja quebrada no meio da cidade em que ele vivia. Eu estou falando de Oséias. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Oséias, eu quero ler com vocês esse texto e, a partir daqui, extrair uma nova medida de discernimento sobre a minha e a tua vida. Eu quero aqui fazer um corte, fazer uma pausa, fazer uma reflexão sobre como o Senhor faz. Oséias capítulo 1, verso de número 2. Disse o Senhor ao profeta Oséias. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada dos mais vergonhosos ou do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblã. Ela engravidou e lhe deu filhos. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Olhe para cá e me deixa tentar, de alguma forma, fazer você pensar. Imagine essa situação. Deus chama um homem para ser profeta. Pede desse homem uma vida separada, uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de derramamento de obediência à vontade de Deus. E quando esse homem está pronto a fazer, a cumprir tudo que Deus tem para ele, Deus dá uma ordem a ele. Vá, case-se com Gomer, uma mulher de prostituição com filhos de adultério. Ah, como deve ser difícil. E sabe uma coisa? É que a palavra diz que Deus disse isso a Oséias. Deus não disse isso ao povo. Deus não disse que explicaria ao povo por que ele se casaria com Gomer. Deus apenas disse que era necessário ele obedecer. E aí fica o grande drama da vida de Oséias. Obedecer a Deus e perder a sua reputação, ou manter a sua reputação e desobedecer a Deus. Se Deus te desse uma ordem, se Deus te chamasse a um propósito, mas que isto fizesse com que você perdesse a sua reputação frente aos amigos, frente à família, ao lado de pessoas que você ama e considera, qual seria a sua decisão? E deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo muitos anos atrás. Eu me lembro e já contei isso em outras épocas oportunas. Eu fui a uma casa de material de construção e quando cheguei lá, o proprietário daquela casa de construção estava falando ao telefone. E eu me lembro com certeza, com vívida memória, de que ele falava bravamente ao telefone e dizia
com rispidez, muito alterado, de que aquilo era uma falta de vergonha, onde já se viu. E ele desligou o telefone muito alterado e ele começou a proceder palavras de injúria, de difamação mesmo. E ele falava com clareza: esses crentes não servem para nada, onde já se viu. E começou a falar mal, falar mal, falar mal, falar mal. Naquela hora eu já estava no balcão, ele já tinha me visto, eu estava prestes a alterar. Eu falei: meu Deus do céu, se esse homem descobre que eu sou pastor, como vai ser agora? O que ele vai falar de mim? O que eu vim fazer aqui agora? E eu me lembro que naquele tempo, naquele momento, eu fiquei caladinho, fiquei quieto. Terminou ele de falar, ele veio me atender, mas ele já veio alterado. E ele me deu uma resposta assim, tão indelicada. E eu tentei manter a paz, dizer para ele bom dia, né? Vim aqui porque eu queria ver um produto. E ele continuou sendo ríspido comigo e eu entendo que ele estava muito, muito nervoso. Mas você sabe que a cada momento que você vai sendo ferido, vai sendo machucado por palavras, vai chegando uma hora que o sangue da gente vai esquentando, as coisas vão aumentando. E eu me lembro que naquela hora, naquele dia, eu disse para ele: eu vou mostrar para esse homem como é que se responde. Eu vou buscar todos os direitos que tenho. Minha mente jurídica já começou a pensar como eu ia fazer. Eu ia chamar a polícia, eu ia fazer uma declaração por desrespeito, desacato, enfim, eu já estava planejando tantas coisas. E naquela hora eu já estava saindo da minha linha, né? Porque ele continuou sendo grosseiro comigo a todo tempo. E eu disse em oração, em silêncio, eu disse: oh, Espírito Santo, até aqui eu consegui. A partir daqui eu não consigo mais, para mim deu, e eu vou responder esse homem à altura, porque também não é justo. Eu estou aqui mantendo a calma, tentando manter a minha posição de graça diante de Deus, mas tudo tem um limite, para mim já deu limite. E naquela hora que eu ia dar uma resposta a ele na altura, né, daquilo que eu achava ser a altura, eu escuto atrás de mim assim, uma voz dizendo assim: paz do Senhor, pastor. E naquela hora eu voltei para trás, eu olhei e eu vi uma irmã que congregava comigo. E naquela hora eu disse: paz do Senhor. Ele olhou para mim e disse: ah, o senhor também é cristão? O senhor é crente? Eu disse: eu sou cristão, eu sou pastor de uma igreja. Ou seja, ele sabia que eu tinha escutado a sua conversa, eu sabia que ele tinha ponderado as suas colocações, eu sabia tudo que ele tinha falado e ele sabia que eu sabia. E naquela hora eu, mais uma vez, com a palavra para depositar nele toda a minha ira, mais uma vez eu me segurei e disse para ele: olha, outra hora eu volto e vejo o que eu preciso mais comprar. Comprei o que eu precisava, paguei, ele não falou nada, eu não falei nada, fui embora. E quando eu entrei no carro, eu disse: meu Deus do céu, que negócio foi esse? Que circunstância foi essa? E quando eu estava indo embora, o Espírito de Deus me visitou e disse para mim: por que você não respondeu? Eu disse: porque a irmã chegou e me cumprimentou com a paz do Senhor. Eu só não respondi por isso. Então o Espírito me confrontou. O Espírito disse para mim assim: mas quando era para mim, você me disse que não suportaria mais. Mas quando chegou alguém que ameaçaria a sua reputação, você teve paciência e aguentou um pouco mais calado. Sabe que nessa hora eu fiquei pensando que se fosse Oséias, eu não teria aguentado o chamado de Deus. Eu preciso te dizer isso, querido. Talvez você esteja lutando contra aquilo que Deus já te ordenou a fazer, falar, cumprir. Tudo porque você ainda está guardando no seu coração a sua reputação. Você acha que aquilo que você tem de mais valoroso é aquilo que as pessoas pensam que você é, quando na verdade o verdadeiro valor, a coisa mais preciosa, é quem Deus te ordena a ser e o que Deus te manda fazer. Eu espero que, de alguma forma,
você possa olhar para a tua vida e parar de se preservar para os homens e se gastar em prol do reino de Deus. Eu espero que essa palavra fale com você. Eu espero que Deus te ache, eu espero que o Senhor ministre ao teu coração e eu desejo sinceramente que a cada encontro e a cada devocional você possa, em Cristo Jesus, ter o discernimento exato de todas as coisas que Deus te ordena a fazer, ainda que te custe a sua reputação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.